noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Mais uma vez aqui reunidas com mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Jezabel. Um assunto que para vocês já ouviram muito, mas me ajuda aí compartilhando, porque eu sei que esse é um tema pouco conhecido de muitas pessoas. Então ajuda aí divulgando, tá bom? Como vocês passaram de domingo para cá? Boa noite, Kátia. Boa noite, Marcela. Boa noite, Stephanie. Estamos apenas em 3 meninas por enquanto. Vamos lá, ajuda aí compartilhando para que outras pessoas entrem também. Manda no grupo da família, manda no grupo da família, das amigas. Compartilha o link aí, não é difícil. Nós estamos no Face hoje, hein? Vamos lá, que hoje eu quero falar um negócio bem interessante para vocês, meninas. Ajuda divulgando aí, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem, mas eu não tenho acesso para saber quem, se não fizer o comentário. Legal. Enquanto isso, eu saí da postagem. Oi, mãe, seja bem-vinda! Louvado seja Deus! Bom, enquanto as meninas vão entrando e os meninos também, vamos orar. Paizinho querido, eu entro agora em Tua presença e apresento a vida de cada um que vai assistir essa live, que vai ouvir essas palavras. E eu te peço, Senhor, revela-te a cada um, para que sejam edificados diante do Senhor. Abre a visão, abre o entendimento, Senhor. Abre a maneira de pensar, multiplica a sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua vontade seja plena, seja perfeita. Oh Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Teu nome, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada pessoa, Pai. Senhor, visita agora, aonde ele estiver, Pai. Abençoa essa casa, essa família, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, arranca, Pai, o comodismo, a mornidão. Ah, Deus Todo-Poderoso, faz tudo novo nessa vida, Pai. Eu declaro esse momento consagrado ao Senhor. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero falar com vocês. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Jaque, conseguiu, Jaque, conseguiu, Jaque. Glória a Deus. Não é fácil não com criança pequena, né? Ai, que bom, Márcia, que bom, fico feliz. Vamos aprender então um pouquinho sobre Jezabel. Eu tenho inclusive uma ministração sobre Jezabel, das ministrações de libertação. E como que eu vou explicar para você? Normalmente nós colocamos, tem que mudar a cor da letra, viu, pastor? Normalmente nós colocamos mulheres, a história de Jezabel, quando nós falamos de uma mulher que precisa mudar a atitude. E hoje eu quero falar para vocês algumas coisas, não é que vai contra o que eu prego, mas vai mudar um pouquinho a sua visão sobre Jezabel. Jezabel, a mulher de Acabe. Ok? Então, primeira coisa, vocês vão encontrar versões bíblicas que vão chamá-la de Jezabel ou Jezebel e ambas estão corretas, ok? O nome dela significa Baal exalta ou casada com Baal, Baal marido. Vimos uma mulher que nasceu num reinado, o pai dela era o rei dos Sidônios. Uma menina que cresceu com todo mimo, aprendendo muito sobre
tudo o que era aquele reino, mas muito preocupada com o fator religioso. Pesquisando, encontrei que o pai dela não era um homem de guerra, não era um homem que queria arrumar encrenca com ninguém, muito pelo contrário. Ele era um homem que ele gostava, a preocupação dele era o comércio. E Acabe então vai ao encontro, Acabe, o rei de Israel, vai ao encontro de uma esposa e para fazer um acordo comercial, acaba se casando com Jezabel. Jezabel então, ela cresceu, vamos voltar bem, ela cresceu dentro de um reinado. Ela era uma princesa, uma menina mimada, cuidada, protegida, mas também uma mulher que aprendeu a dar ordens como uma princesa, aprendeu a se impor como uma princesa e aprendeu a adorar o Deus que ela servia, Deus Baal e Asterote. Era aquilo que ela conhecia, era aquilo que ela acreditava e ela vivia essa verdade. Quando ela se casa com Acabe, ela chega em Israel, ela já não é mais a princesa, ela já chega como uma rainha. Olha aqui, ó, rainha. Ela já era muito mais poderosa e ela entra então já com o nariz empinado e mostrando: eu sou a rainha. Para todos os historiadores, esse foi um golpe de mestre de Acabe, porque assim houve uma união entre os sidônios e os israelitas. Esse acordo comercial foi uma aliança formada. Só que nós vemos que no decorrer disso, Acabe realmente começa a gostar dela. Só que Acabe era um homem que, apesar de ter tomado a frente para esse acordo político, e comercial, apesar disso, Acabe se mostra um pouquinho calmo demais na relação. Jezabel, por sua vez, ela vem com tudo. Ela vem com tudo, implantando aquilo que ela acreditava. Ela vem falando sobre aquilo que ela acreditava. E nós vamos observar na Bíblia que Acabe, o esposo dela, não é muito de ficar falando de Deus, do amor de Deus, dos milagres de Deus. A gente não vai ver isso se passando no percurso da vida de Jezabel. Mas vamos ver sim Jezabel falando de Baal, trazendo a cultura de Baal, falando dos sacrifícios de Baal, levantando postes ídolos a Baal, até o ponto que ela acaba matando os profetas do Senhor. Quem não morreu fugiu. E ela então colocou ordem ali, e onde eles serviam ao Deus de Israel, ela coloca os profetas de Baal e usa o próprio financiamento do povo para poder manter os profetas de Baal que ela trouxe ali para adorar o Deus Baal. Jezabel, se ela estivesse do lado certo, ela seria a maior evangelista que nós já teríamos ouvido. Então eu quero que pare um pouquinho de pensar só na maldade de Jezabel e avalie a potencialidade dessa mulher, a capacidade dessa mulher. E detalhe, Jezabel também não se casou tão velha. Ela não era uma senhora Jezabel, ela era uma jovem que já vem com os seus ideais e que já vem batalhando por aquilo que ela acreditava. Vimos que ela era chamada de porta-voz de Deus. Por quê? Porque é assim que ela se colocava, inclusive quando ela estava lá na casa dos pais. Ela falava exatamente isso: eu sou porta-voz de Deus, eu sou uma evangelista, eu sou aquela que leva a palavra, eu sou aquela que prega a verdade. Detalhe, nós servimos um Deus único,
E ela serve a Baal muitos deuses. Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da colheita, Deus da fartura. E nós vamos ver então que ela vai, ciente daquilo que ela acredita, ela vai lutar por isso. Então começa aqui. Talvez se essa mesma garra dela, ela estivesse lá onde ela morava, ela seria considerada a melhor rainha de todas. A melhor rainha de todas. Mas como ela vem morar na casa de Acabe, ali no palácio, ela deveria seguir as regras de um Deus único. Aquele povo era totalmente voltado para Deus. Mas para ela poder impor isso, ela também impôs aquilo que era a cultura deles. Sacrifício de crianças para Moloque. Ela levantou orgia sexual para aumentar a fertilidade. Ela matou os profetas que serviam a Deus, que falavam a palavra de Deus, que entregavam sacrifícios a Deus. E detalhe, ela conseguiu levar tudo isso de uma maneira tão sutil que o povo começou a gostar daquilo. Porque aquilo que eu sempre falo em todos os meus cultos, é muito mais fácil fazermos aquilo que está errado do que fazermos aquilo que está certo. Não é verdade? É muito mais fácil a gente cometer um erro e depois ficar ali, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso. Quantas vezes que eu e você já falamos algo e depois a gente fica assim, eu pequei, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria mesmo ter falado isso. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu não deveria ter feito isso, e às vezes a gente perde até o sono pensando. Não é assim? Só que ali nós temos uma mulher que ela é irredutível. Ela acredita na verdade e ela vai. Só que o povo de Deus vai vindo e é muito mais gostoso. Opa, orgia sexual. Isso daí é um pecado contra a carne é fraca. A carne é muito fraca. Nós vemos então falar o quê? Da sacrifício de crianças. Oh meu Deus, como que pode sacrificar uma criança? Mas a partir do momento que ela ensina que quando se sacrifica uma criança, existe uma fertilidade maior, a mulher entrega um filho para que esse filho venha a dar uma geração inteira. É um absurdo para nós que não cremos nisso, mas para ela era algo normal. Algo totalmente normal. E a teocracia foi sendo deixada de lado. O povo começou a adorar um outro Deus. Ela sustentava com o dinheiro do templo, do próprio templo dos sacrifícios, mais de 450 profetas de Baal. Elias, então, quando percebe isso, o Senhor levanta Elias para trazer uma palavra e conversar com Acabe, porque o Senhor olha para aquilo e fala, isso é inadmissível. É o meu povo, são meus filhos, são os meus protegidos que estão sendo enganados. Elias, então, entra na presença do rei e fala, olha, está errado, vocês estão adorando a um outro Deus. E Acabe não dá ouvidos para Elias. Ele continua apoiando a esposa dele. A Bíblia diz que a própria Jezabel teve 3 filhos. A própria Jezabel teve 3 filhos, ou mais, mas 3 são citados na Bíblia. Então ela é uma esposa boa que conseguiu conquistar o seu marido. Ela é uma mãe que teve 3 filhos, não se fala do relacionamento que ela tinha com esses filhos, mas nós vemos que esses filhos ficavam muito próximos a ela, porque os 3 vão herdar geneticamente o caráter dela, o DNA dela, mas também os 3 vão herdar também o seu comportamento.
Então a Jezabel terá 3 monstrinhos que vão trabalhar no futuro contra o Senhor também, certo? Então isso significa que ela era uma mãe presente, porque o filho vê, o filho faz, o filho observa. Ela era uma boa esposa, porque Acabe fazia tudo o que ela queria. Até aí não me parece uma mulher assim perfeita? Seria perfeita. Talvez se ela estivesse no país dela, no lugar onde ela morava, mas quem vem para servir um Deus único, matar pessoas, tirar a vida de crianças. Nós vamos ver isso antes, quando Moisés tentaram acabar com a vida dele. Nós vamos ver vários líderes que mandaram sacrificar crianças. A minha pergunta é, ela era uma mulher ousada no lugar errado ou ela era realmente má? As duas coisas. Ela era uma mulher ousada que poderia ser muito admirada. E eu estou falando isso porque, inclusive, hoje eu peguei um vídeo, e ele não é na nossa língua, mas eu consegui colocar o tradutor, e o movimento feminista defendendo Jezabel, colocando da maneira que realmente ela era uma santa. Tudo que eu estou falando para você sobre uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa governante, uma boa rainha, tudo isso foi defendido. Então, falava-se a Bíblia, refutava-se a Bíblia. Então, eu achei super interessante porque realmente as pessoas conseguem trabalhar de tal maneira, porque o diabo deturpa a palavra de Deus. E hoje eu presenciei exatamente isso. Muito interessante. Jezabel, ela era sacerdotisa, ela era dominadora, extremamente dominadora, ela era religiosa, culta, ela era mãe, esposa, rainha, e alguns a chamavam de prostituta. E aí foi que eu peguei essa versão onde estão defendendo o comportamento dela, que ela não era uma prostituta, porque ela tinha filhos, ela tinha marido, ela não era uma prostituta. Mas a palavra de Deus chama prostituta também aquela que serve a mais de um senhor, que não serve ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Ela adora outros deuses. E a partir do momento que ela permitiu a orgia, ela estava sendo realmente assim a que tomava conta do bordel. Vemos uma mulher que ela tem todas as qualidades possíveis para crescer e ser amada pelo povo, agindo de maneira errada, agindo de maneira que desagradava o coração de Deus. Acabe não dá ouvidos para Elias quando ele vai falar sobre tudo isso. E Elias então profetiza que não haveria chuva, e não houve chuva por mais de 3 anos. Por mais de 3 anos houve uma seca. E Elias então se afasta, e o Senhor então ouve o povo clamando por ele, pedindo um socorro para Deus, porque estavam com fome, e ele manda Elias voltar. Elias volta, e quando ele volta, ele vai ali, ele fala assim, eu voltei. Então quer dizer que agora não tem mais profetas, só estão os profetas de Baal, e eu vim aqui para provar que existe um Deus mais forte que tudo isso. Elias então chama aqueles profetas e propõe aquele sacrifício. Não vou falar muito sobre Elias, porque hoje o assunto é Jezabel. Mas Elias então coloca o sacrifício, profetas de Baal levantam um altar, ele levanta um altar. Eles passam o dia inteiro tentando fazer com que pegue fogo aquele sacrifício. Não pega, eles gritam, eles se cortam, eles clamam, mas não pega fogo. Elias monta o seu altar, coloca o sacrifício, joga água em volta, e quando ele fala, Senhor, mostra quem o Senhor é, e mostra que o Senhor é Deus, fogo do céu, e o sacrifício foi queimado. E todos
todos adoraram a Deus. Oh Deus, oh perdão Senhor, oh, a partir de agora vamos servir ao único Deus verdadeiro. Elias então olha para o céu e vê o quê? Uma pequena nuvem. Eles estavam no Monte Carmelo. Ele olha e vê uma pequena nuvem. E ele fala: Acabe, se coloca no seu carro e põe esses animais para correr, porque vai cair uma chuva e essa chuva é forte. O Senhor dá uma unção sobre Elias, porque o Elias, ele tinha capa, né? Eu acho que ele era tipo, sabe o super-homem? Era mais ou menos assim. Porque a palavra de Deus diz que ele dá uma unção para Elias e Elias sai correndo e passa na frente dos animais e Acabe chega primeiro. Quando Acabe chega em casa, o que ele vai fazer? Ai, Jezabel, meu amor, querida, fofinha, não sei como ele chamava Jezabel, mas ele fala: você não sabe o que aconteceu. Sabe os caras lá que você trouxe, 450 profetas, né? Então, o sacrifício foi, o sacrifício vem, e o Deus, nosso Deus, realmente aceitou o sacrifício. E Elias matou todos eles, e ainda por cima, correu mais que os meus animais e chegou na frente. Como assim? Soldado, manda um recado para Elias agora, que amanhã, ainda nesse horário, ele vai estar morto. Elias, cansado, depois de, olha só, num dia só, mata um tanto de profeta e depois ainda corre mais que os cavalos. Elias estava exausto, e quando ela fala isso, veio de encontro para ele, e ele vai embora. Ele vai embora. E a história de Elias é outra história. Mas nesse período aí, o que acontece? Jezabel dá um golpe de misericórdia no meio de tudo isso. No palácio, Acabe via da janela dele uma vinha, mas tão bonita, uma plantação de uvas, vamos colocar assim para você entender melhor. E ele via da janela aquela plantação, e ele falava: como eu queria ter essa plantação para mim, como eu queria ter isso. Ele desce e vai lá conversar com Nabote. E ele fala: eu quero comprar a sua plantação. E ele fala: eu não posso te vender porque não é meu, é da minha família, é uma plantação que vem de geração em geração, não posso fazer isso. Elias Acabe entende, e ele vai para casa, deita moado, não fala com ninguém. E Jezabel também, nós vemos uma outra qualidade de Jezabel. Ela olha para ele e já, Acabe, o que aconteceu, bem? Nada não. Acabe, fala para mim, você sabe o quanto que eu te amo? Por que eu estou falando desse jeito? Porque ela era sedutora, ela era manipuladora. Então ela se fala para mim, desabafa, abre seu coração. E Acabe então conta para ela: eu queria tanto as vinhas de Nabote e eu não consegui ter o que eu queria. O que eu faço? Mas tudo bem, eu vou superar tudo isso. E dormiu. Enquanto ele dormia, Jezabel desceu do quarto, foi lá, falou assim, mandou um recadinho, uma cartinha, sabe, para os chefes de Israel, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E esse pecado aí era passível de apedrejamento. E foi exatamente o que aconteceu. Nabote foi apedrejado, morreu. E então nós vemos aqui que ela chega para o maridão e fala assim: amor, eu resolvi o problema. Sabe o que aconteceu? Ele errou, pecou contra o seu Deus e morreu.
Acabe não quis nem saber se isso era verdade, se não era, o que tinha acontecido, o que não tinha. Tomou posse da vinha, feliz da vida com o presente dele. Jezabel, então, aquela que cuidava de tudo, porque ela era muito eficaz, ela cuidava de tudo, tudo era perfeito aos olhos dela. Jezabel, então, fica ali no seu alto e sublime trono. Enquanto isso, Elias está lá, na caverninha dele, mas o Senhor manda ele voltar. E ainda dá uma ordem para ele: você vai ungir Jeú, comandante, ele vai ser ungido rei de Israel. E você também vai ungir Eliseu como um substituto seu. Ele que vai ficar com você, vai te acompanhar, aprender, e quando você partir, ele fica no seu lugar. Foi exatamente o que Elias fez. Jeú, com aquela unção já, ele levanta um motim, ele junta um povo ali e faz uma guerra. Isso daí não foi um pouco tempo. Nesse período, Acabe já havia morrido, tá? Nós não estamos falando de coisas que aconteceram dentro de um mês. Nós estamos falando de coisas que aconteceram ao longo do tempo. Jeú, então, levanta um motim e ele vai para cima do filho, Jorão, que era o que estava no lugar de Acabe. E ele mata Jorão. A notícia chega rápido para Jezabel, muito rápido. E a notícia vem dizendo assim: olha, Jorão está morto e Jeú está vindo para bater um papinho com você. Jezabel, no meio da sua dor, no meio do seu pranto pela perda do filho, ela não chora. Ela não chora. Ela vai, pinta os olhos. A Bíblia diz que ela pinta os olhos, ela faz uma maquiagem carregada para que ninguém veja os seus sentimentos, para que ninguém perceba se ela está fragilizada ou não, porque Jezabel, ela não se deixava abater por nada. Lembra? A rainha, aquela que veio poderosa. Jezabel, então, faz a sua maquiagem, coloca um adorno na cabeça, imagino eu, uma coroa do tempo que ela estava ali. Ela coloca aquele adorno, e quando Jeú chega e chama Jezabel, ela sai lá na janela. E ela começa a confrontar Jeú. E ao lado dela estavam dois eunucos que estavam ali preparando, ajudando ela a trocar de roupa, ficar mais bonita, mais bem arrumada, boa aparência, maquiada, cabelo penteado. E Jeú começa a chamar os eunucos: vai lá, está contente com o que você está passando? Você concorda com isso que ela faz? Lança ela para fora. Claro que ela imaginou que nada aconteceria com ela. Mas o tempo dela reinar, o tempo da maldade dela tinha chegado ao fim. E o Senhor então dá uma unção de ousadia àqueles dois serviçais, que eles empurram ela janela abaixo. E essa mulher cai de uma altura não muito pequena. O sangue dela é espirrado nas paredes e nos cavalos que estavam ali. Jeú, por sua vez, vê que ela morreu, sai da sua montaria, entra e vai fazer uma refeição. Calmamente ele vai se alimentar. Pensa um pouco. Ali ele está terminando a refeição dele, ele olha para os homens que estão ali sentados com ele e fala assim: olha, gente, é melhor a gente enterrar, né, fazer o sepultamento dela, porque afinal de contas ela é filha de um rei. Ela pode ter feito muita coisa errada aqui, mas em consideração ao pai dela, nós precisamos dar um enterro digno para ela. Só que quando eles descem para ver o corpo, os cães comeram a Jezabel. Eles consumiram a Jezabel. E detalhe, mas não comeram tudo. Sobraram as mãos, os pés e o crânio. E aí eu pergunto, por que os animais não comeram essas três partes? Por que não comeram essas três partes? Afinal de contas, os dedinhos são ossinhos, não tem muita carne, mas deveria ser a primeira coisa a comer o cachorro, que é mais pequenininho, menorzinho. Por
porque ali Deus permitiu que ficasse algo como prova. Realmente, Elias tinha profetizado que ela seria comida pelos cães, para que não sobrasse nada dela, para não haver nem sepultura, para não lembrarem que ela existiu. Mas por quê? A cabeça sobra para lembrar que aquele crânio foi o que pensou e analisou e preparou tanta maldade. Foi com aquele crânio onde a mente dela, os pensamentos dela estavam, que ela foi totalmente manipulando e pensando na maldade, fazendo uma coisa atrás da outra. Então deixou ali para lembrar. Não existe mais Jezabel e esse crânio aqui não pode pensar mais. Deixou os pés, porque eram os pés que levavam o povo de Deus, conduzia, ela ia na frente, eles iam fazendo coisa errada atrás, ela falava e ela levava, ela ia e as pessoas iam atrás e adoravam a própria Jezabel por tudo que ela fazia. O povo se corrompeu pelos caminhos que ela levou. Então os pés ficaram ali, a partir de hoje tem os pés. Mas Jezabel não existe mais e esses pés não têm mais lugar para onde ir. Sozinho ele não vai para lugar nenhum. E por que as mãos? Porque eram as mãos que faziam os sacrifícios. E essas mãos hoje não podem fazer mais sacrifício nenhum. Essa é a história de Jezabel. Ela morre. A história dela deveria ser apagada. Mas alguns anos depois, alguém vai e escreve a história de Jezabel. E nós vamos ver que quem escreveu a história de Jezabel dá várias opiniões pessoais. Se você ler bem ali onde conta a história dela, você vai ver que do escritor mesmo, ele coloca algumas opiniões pessoais ali. E depois nós vamos ver em Apocalipse, novamente é citado o nome Jezabel. E fala que uma pessoa, uma mulher de nome Jezabel, mas não se sabe se essa mulher realmente chamava Jezabel, ou se ele estava dizendo assim com um comportamento igual ao de Jezabel, está aqui destruindo a igreja, está fazendo coisa errada, manipulando. E aí nós não temos certeza se a mulher chamava Jezabel. Eu pesquisei isso, não dá para ter certeza, até fazem muitos anos que eu pesquiso sobre Jezabel. Por quê? Porque as pessoas hoje atribuem uma mulher ousada, uma mulher determinada, uma mulher que faz as coisas, que não fica esperando acontecer. As pessoas atribuem ao espírito de Jezabel. E hoje eu tenho essa ministração na libertação. Se um dia você quiser fazer, logo nós vamos gravar as libertações também, as ministrações de libertação. Estou preparando uma campanha que vai ser dada no sábado, vou gravar, vou passar no sábado. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser acompanhar no dia, vai ficar gravado. E eu vou falar sobre sendo liberto através da palavra de Deus. E depois eu vou dar a libertação propriamente dito, ensinando mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na libertação nós falamos muito sobre Jezabel. Muito. Mas eu quero que fique bem claro. Ter um espírito de Jezabel, como as pessoas dizem, é bem menos do que quem foi realmente Jezabel. Jezabel foi uma mulher má. Ela era totalmente contrária ao Senhor. Eu fui chamada de Jezabel. Eu fui chamada de Jezabel. E por um bom tempo eu perdi minha identidade por causa disso. Eu quero dar um testemunho para vocês. Por um bom tempo eu perdi minha identidade, porque assim, eu sempre fui muito rápida para pegar as coisas. Eu sempre olhei para a minha liderança como se fosse aquela pessoa que estava fazendo a obra, e se eu não podia estar fazendo a obra, eu não podia estar ali pregando, então eu tinha que catar e favorecer de todas as maneiras a pessoa que estava pregando. Eu sempre pensei isso. Eu tenho que ser uma facilitadora daquilo que ele faz.
Aconteceu tal coisa, eu tenho que correr lá resolver, porque eu não preciso esperar alguém sair do lugar se eu tô vendo e eu posso fazer. Eu sempre pensei assim e eu não mudei minha opinião. Só que na época em que eu fui chamada de Jezabel, eu perdi minha identidade. E eu falei assim, então eu sou uma pessoa má por estar fazendo isso. Eu sou uma pessoa má. Então, eu quero que vocês imaginem que nos últimos 10 anos eu estudei muito sobre Jezabel. Muito. E hoje eu quero falar para você algumas características de Jezabel. E eu vou falar para você assim que nem todo mundo tem o espírito de Jezabel, mesmo parecendo ter. Jezabel era manipuladora. Algumas mulheres realmente são manipuladoras. Isso aí nós vamos falar lá na libertação. Mas você é manipuladora? Jezabel era religiosa. Ela não amava Deus. Ela amava toda aquela festa, aquela pompa. Você ama a Deus ou você é uma pessoa religiosa apenas? Quando você faz algo porque você quer agradar a Deus ou você faz algo para chamar a atenção das pessoas que estão te observando? Qual outra característica? Ela era sedutora. Aonde ela andava, ela conquistava todos. Você é uma pessoa que conquista todos ao seu redor? Ou pelo menos você gosta de ser o centro das atenções? Talvez você seja assim. Mas você faz isso com o que dentro do seu coração? Chamar alguém e dizer que ela tem espírito de Jezabel é algo que só entre ela e Deus para saber. Só ela e Deus. E às vezes nem ela. Deus é que sabe. Por isso que nós, homens e mulheres, precisamos estar o tempo inteiro dizendo: Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração e vê se há em mim algo que te desagrada. E arranca, Pai. Revela. Eu sempre falo para Deus assim: Senhor, eu não quero que o Senhor arranque. Sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor revele. Porque o que estiver desagradando o seu coração e o Senhor me revelar, pode ter certeza que eu vou mudar. Pode ter certeza que eu farei tudo para te agradar. Jezabel, então, ela era religiosa, ela era manipuladora, ela era autoritária. Sabe, muitas mulheres são chamadas de essa aí tem o espírito de Jezabel, principalmente se a família for cristã há muito tempo, muito crente, né? Vamos usar o termo, vamos dividir crente e cristão. Cristão não vai pensar essas coisas. O cristão mesmo sabe como se comportar. Porque se ele ora e ele fica na presença de Deus, o Senhor vai revelando para ele. Quanto mais eu grudo no vidro de perfume, quanto mais eu me apego àquilo que é perfume, eu vou ficar cheirando perfume. Mas quando eu digo que eu uso perfume, mas eu não chego nem perto do perfume, não vai ter cheiro nenhum em mim. Se eu falar que eu amo a Deus, mas eu não tenho comunhão com Ele, eu não tenho o cheiro de Cristo. Então existe diferença entre cristão e crente. Jezabel era uma crente de carteirinha, porque ela acreditava no Deus Baal. Ela era crente. Então vamos lá. Se eu tenho Deus na minha vida, eu farei de tudo para não pecar contra o Senhor. Eu farei de tudo. Agora, em algumas situações, principalmente na casa do crente, a mulher começa a querer mandar e o marido fala assim: ai, espírito de Jezabel, você quer mandar em tudo, você quer manipular, você acha que você manda aqui em casa, você não manda nada. Então, antes de você colocar aí e ter uma crise de identidade como eu tive, que a minha crise de identidade não foi nesse sentido, mas isso, avalie quem está ao seu lado. Se tiver um Acabe do seu lado, provavelmente você é obrigada a agir como Jezabel. Porque se um Acabe não faz nada e a coisa tem que acontecer, você acaba tomando essa postura. Mas é o que você quer para a sua vida? É o que você quer?
Você gosta de ser mandona? Você gosta de ser autoritária? Ou você daria tudo para ter um marido, um líder, um patrão, que fosse aquele homem assim que não vai lá e faz, ele faz por você. E quando você olha para a situação, você fala, ai, como eu me sinto protegida. Nós, mulheres, nós queremos nos sentir protegidas. Nós nascemos para isso. A coisa que mais nós temos apreço, a coisa que mais nós queremos é sentir que nós somos protegidas por Deus em primeiro lugar. Se nós temos um pai, protegidas pelo nosso pai, pela nossa mãe. Se nós temos um marido, a gente casou, nós queremos ser protegidas pelos nossos esposos. Tá? E quando falam que o homem tem esse mesmo espírito, aí é espírito de Absalão, se levanta contra o pai. Mas a Jezabel em si, nós mulheres, eu estou falando por mim, muitas atitudes que eu tomei na minha vida, passando a impressão de que eu era mandona, porque ninguém saía do lugar. Então, quando você está num lugar que ninguém sai para fazer nada, o que você vai fazer? Você vai sair e fazer. E eu quero falar para vocês, para algumas pessoas, parece que Deus dá, parece não, tenho certeza, Ele dá um discernimento a mais, para você enxergar o que tem que ser feito. E daí, lógico que você não vai ser amada, né? De jeito nenhum. Mas então avalie seu coração. Você está sendo autoritária porque você gosta de mandar, ou você está sendo autoritária porque tem um Acabe do seu lado? Ela era autoritária. Ela era culta. Então ela ensinava aquilo que aos olhos de Deus estava errado. Você tem ensinado coisas erradas às pessoas que estão ao seu redor? Através das suas palavras, suas atitudes, suas ações? Você tem agido desse jeito? Você tem falado coisas que afastam as pessoas de Deus? Julgado as pessoas? Você sabe o que é julgar uma pessoa? Eu escuto muita gente falando assim, eu não estou julgando ninguém. Mas as pessoas não sabem o que é julgar uma pessoa. Quando uma pessoa entra na presença do juiz, ele lê a causa, ele olha todo o processo, advogado fala, promotor fala, e ele julga aquela causa. Pode ter um júri popular, pode ter os jurados e pode ser a decisão dele, mas quem vai ler tudo é ele, e quem apresenta o julgamento ali, a palavra final é do juiz. E ele então vai ser favorável ou contrário. Nem sempre o juiz é justo. Porque muitas vezes a maneira como ele interpretou não era correta. E aquela pessoa que era inocente pagou o preço pela maneira como ele interpretou, pela maneira como os jurados interpretaram. Então, quando você julga alguém, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar olhando de uma maneira correta aos seus olhos, mas não correta aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, não ficar olhando a vida dos outros. Nós precisamos disso. O que essa mulher está fazendo? Ela está manipulando a situação. Ela está julgando pessoas que não são favoráveis, como se não fossem de Deus. Você faz isso? Você tem falado para as pessoas que elas não são fiéis a Deus e tem criado situações para que elas se afastem? Jezabel queria que o povo se afastasse de Deus. Você já está pensando em se livrar das pessoas que falam do amor de Deus? Eu te amo, tá? Continua me amando. Estou falando da palavra de Deus aqui, mas pode continuar me amando. Eu te amo. Ela era cruel. Tudo que ela fazia, ela tinha um requinte de crueldade. Quando ela manda matar Nabote ali, ela planejou tudo. Você faz isso? Você faz isso? Jamais, eu tenho certeza que não.
Ela era egoísta, ela queria as coisas só para ela. Muitas mulheres são egoístas e muitos homens são egoístas. Mas esse egoísmo afasta de Deus? Esse egoísmo coloca a vida de pessoas em risco? Ela era determinada. E você? Você é determinado para o bem ou para o mal? Como que você reage às situações? Como que você reage a tudo aquilo que você quer? Jezabel também era ambiciosa. E essa ambição era pelo poder. Uma pessoa que está, vou falar dentro da igreja, porque é como em Apocalipse vai citar, é dentro da igreja. Uma pessoa que entra na presença de Deus, tá? Uma pessoa que entra na presença de Deus, está ali trabalhando e tal, mas ela tem a ambição de pegar o lugar do outro. Ela não se contenta com o lugar dela ou cria um lugar para ela. Ela quer o lugar do outro. Isso é uma ambição errada. Você quer uma liderança? Você quer fazer mais para Deus? Então você vai criar uma situação, cria uma coisa que você possa fazer. Isso quer que eu fale uma coisa? Você é tão ambicioso. Cria uma coisa que ninguém faz. Por exemplo, ninguém lustra o púlpito. Ninguém vai lá e passa cera no púlpito, na tribuna. Ninguém passa aspirador de pó lá na tribuna, no púlpito. Ninguém faz isso. Então eu vou fazer. Porque para Deus não importa se você está pregando a palavra ou se você está fazendo uma faxina. Então eu vou pedir autorização e vou fazer. E eu acabei de ter um ministério. Você não precisa fazer aquilo que os outros fazem. Você não precisa do lugar do outro. Não pense desse jeito. E tudo que você fizer, pense em dividir. Que outro venha fazer com você. Que outro esteja junto partilhando. E se ninguém quiser fazer aquilo, se ninguém quiser ir lá esfregar a tribuna e tirar o pó do púlpito, sem problema nenhum, faça, agradecendo a Deus a oportunidade. Amém? Não se preocupe. Seja ambicioso. Ambicioso não é ruim. O que é ruim é a ambição quando você quer tirar algo de outra pessoa. É ruim a ambição quando você passa por cima das pessoas para conseguir o que você quer. Jezabel era vingativa. Você é? Você é aquela pessoa que fala assim: ah, vai pagar por isso, viu? Vai pagar. Eu vou falar bem a verdade. Às vezes eu olho e falo assim: que dó. Se levantando contra mim. Eu sou ungido do Senhor. Ai, daquele que se levanta contra o ungido do Senhor vai sofrer. Muitas vezes eu oro para que aquela pessoa não passe isso. Aquela pessoa não vai ter que passar pelo que eu passei. Quantas vezes que as pessoas vêm contar para mim, pessoas que já se levantaram contra mim, e a pessoa está passando pela mesma situação que eu passei. E eu vou para Deus e falo: Senhor, não permita que ele passe o mesmo que eu passei. Porque o que eu passei foi tão dolorido, eu não quero que outro passe. Ou você é aquela pessoa que está passando? Agora ele vai ver o que é bom. Passa, eu quero que pague tudo que fez para mim. Você acha que Deus se agrada? Que Ele deixou na palavra dele que nós devemos perdoar para sermos perdoados? Você acha que eu devo mesmo desejar que o outro passe pelas dores que eu passei? Não. Jezabel, ela era uma mulher determinada para o tempo dela. Mas a determinação dela afastou a vida dela e a vida do povo de Deus. E o final foi morte, foi dor, sofrimento, humilhação. Então de nada adianta você ter as vantagens da vida, de nada vai adiantar você ter vantagens através de um comportamento negativo, se o fim é perder tudo, ser humilhado e passar pelo crivo de Deus, passar pela justiça de Deus.
Então, Jezabel nos ensina exatamente aquilo que nós não podemos e não devemos ser. Na minha crise de identidade, voltando à minha crise de identidade, só para dar o meu testemunho, eu passei um bom tempo mesmo, até sem querer orar pelas pessoas. Eu orava pelas pessoas assim, constantemente, eu estava lá. E eu passei um bom tempo que toda vez que eu ia orar, eu falava: Deus, eu não quero ser desse jeito. E eu tive um encontro com Deus, quando Deus mostrou para mim. Eu li acho que uns 4 livros sobre Jezabel, fora o que eu lia da Bíblia, e um dia eu tive um encontro com Deus, numa situação em que eu tive que tomar uma decisão rápida. Eu estava sozinha, uma pessoa manifestou, e eu tive que tomar uma decisão muito rápida, porque eu não tinha ninguém para estar do meu lado ali para interceder por nada. Eu estava nessa crise de identidade e a pessoa passou por mim, olhou para mim e manifestou. E manifestou num lugar público. E eu sabia que era o demônio que estava ali. E naquele dia Deus falou assim para mim: sou eu que estou com você. E eu fui para cima e fiz. Eu não podia orar alto porque era um lugar público. Então eu abracei aquela pessoa como se eu estivesse socorrendo e falei no ouvido dela, e a pessoa voltou ao normal e falou assim: acho que foi uma queda de pressão, eu não lembro o que aconteceu. Mas antes de ela voltar, o diabo abriu bem os olhos dela e ela olhou para mim, olho no olho. E na hora que ela olhou para mim, olho no olho, foi a hora que Deus falou ao meu coração: sou eu que estou tomando essa decisão. E ali quebrou todo o meu trauma e foi uma delícia poder viver isso. Agora, com essa pandemia, faz tempo que eu não saio para a rua, mas eu já passei por muitas situações. Estar andando num shopping, num mercado, em farmácia, em loja, e as pessoas manifestarem. Olha para minha cara e manifesta: glória a Deus. Mas quem faz é Deus. E se eu tomar uma atitude de fazer algo rápido na frente, é porque Deus está indo na frente. Hoje eu tenho certeza disso. Então, cuidado para não paralisar a sua vida, porque você tem que ser submissa. Você tem que ser submissa, sim, às autoridades. E você nunca deve passar por cima de ninguém. Ame, 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 respeita. Ama o seu próximo, amigo e até o inimigo. Mas não paralise. Principalmente quando for para falar do amor de Deus. O amor de Deus. Você não precisa se aparecer, mas você precisa ser, sim, um mensageiro da palavra de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui sobre a Jezabel. E eu quero orar por você. Vamos? Oh, Deus maravilhoso. Marília, seja bem-vinda. Oh, Deus. Maria Isabel. Marli, seja bem-vinda. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nós aprendemos mais sobre mais uma mulher da Bíblia, Pai. E eu não sei o que esse homem, essa mulher que me ouviu agora está passando. Talvez seja alguém que está sob o domínio de alguém que você pense que é o espírito de Jezabel. Então repreende e tome posição em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, olha agora para cada um que está me ouvindo, Pai. Derrama uma unção de ousadia sobre a vida dele, Pai.
mas que essa unção de ousadia seja para te levar mais perto das pessoas, seja para ser um representante seu aqui na terra, que essa ousadia seja para proclamar o teu nome, que essa ousadia seja para levar o teu evangelho, que essa ousadia, Senhor, seja para trazer mais almas para o Senhor, para saquear o inferno, para amar, Pai, para amar. Essa ousadia seja para isso, Pai, para amar o próximo, amigos ou inimigos. Pai, em nome de Jesus, eu cancelo agora toda pessoa dominadora, Pai. O único domínio pertence a Ti. Revela-te a eles, Pai, revela-te a elas, Senhor, em nome de Jesus. Que o domínio da vida dela pertença ao Senhor, em nome de Jesus. Que todo espírito de religiosidade caia por terra, mas que venha sobre a vida dela o Espírito Santo de Deus para encher de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, só o Espírito Santo de Deus. Toda determinação, Pai, seja para levar a Tua palavra, para levantar pessoas feridas, para curar almas, Pai. Que toda determinação seja para seguir em frente, Deus Todo-Poderoso. Se houver uma pessoa ambiciosa, que essa ambição seja única e exclusiva de conhecer a Tua palavra. Que ela sim, Pai, seja ambiciosa para ler a Tua palavra cada vez mais e conquistar o conhecimento que o Senhor nos deixou. Oh, Deus Todo-Poderoso, se houver no nosso meio pessoas vingativas, Senhor, em nome de Jesus, limpa o coração, limpa, Pai, em nome de Jesus, para que essa pessoa seja sarada, que essa pessoa seja liberta em nome de Jesus. Onde houver crueldade, Pai, arranca mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Todo egoísmo caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Que nós aprendamos, Pai, como Senhor, abrirmos as nossas mãos, a repartirmos o que temos, física e espiritualmente. Que sejamos, Pai, homens e mulheres, representantes do Senhor aqui na terra. Homens e mulheres que vamos levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem e resgatar aqueles que estão perdidos. E resgatar aqueles que já Te conhecem, Senhor, mas ainda não entregaram a sua vida para o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de cada um que passou aqui esse tempo comigo abençoado no Pai, abençoado no Filho e abençoado no Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz de poder hoje dar esse testemunho para vocês. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Pouquíssimas pessoas sabem que eu passei por essa situação da Jezabel aí. Mas eu fico feliz que hoje eu posso dar esse testemunho. Ainda vai ficar gravado ainda. Hoje eu sou livre. E eu espero de todo o meu coração que você encontre sua liberdade e aprenda exatamente o que não ser com essa mulher da Bíblia, Jezabel. Ok? Convidando vocês, nós estamos de quarta-feira às 2h da tarde, mas você pode assistir em qualquer horário. Se inscreve lá no YouTube, aciona o sininho, você vai receber todas as coisas que são postadas. Nós estamos dando um curso de pintura em tecido. Amanhã é a última aula da pera, nós estamos pintando pera agora. É a última aula. Então você pode assiste as aulas que já foram, vê se você gosta, olha, vê se você acha que tem capacidade de fazer. E não existe essa de ter capacidade, existe tentar. Tentar e conseguir. Uns vão sair
todo certinho, outros vão sair meio tortinho, outros vão sair de uma cor, outros vão sair de outra, mas no final todo mundo está aprendendo, está fazendo o seu melhor. Quando nós começamos foi com o objetivo de atingir as mulheres da igreja. Então, se você conhece algum ministério de mulheres, apresenta, porque isso pode ser uma fonte de renda para elas, uma fonte de renda e também uma terapia. Também uma maneira de juntar a família, mãe, filha, filho, pintando junto. Então, esse foi o objetivo desse curso, para as mulheres da igreja. Tem pessoas que não são da igreja, que estão acompanhando também. E o mais legal é que a gente sempre leva uma palavra de Deus nas aulas e pessoas estão sendo alcançadas, ok? E domingo nós temos o culto às 18h30 e esse ano o Senhor nos deu direção de falarmos sobre os milagres de Jesus. Então, cada semana nós estamos aprendendo sobre um milagre de Jesus. Porque esse ano nós vamos depender dos milagres de Deus e a nossa fé vai ter que ser muito fortalecida. Foi o que o Senhor me mostrou. Eu não quero entrar em detalhes do que Ele me mostrou a respeito desse ano. Não será ainda um ano fácil, como muitos pensaram. Acabou a pandemia em dezembro e agora a gente está livre. O Senhor já tinha me mostrado. E esse ano nós vamos falar sobre milagres. Porque cada um de nós vamos viver esses milagres. Se você não pode assistir no horário normal, pega lá para assistir depois, ok? Dá um joinha, deixa seu comentário e eu sei que vou saber que você passou por lá, tá? Isso alegra meu coração e incentiva a gente a continuar e não parar na metade do caminho, ok? Fiquem todas abençoadas, em nome de Jesus, abençoados! E para quem vai fazer aula, até amanhã. Para quem vai assistir o culto, até domingo. E para quem vai assistir depois, seja abençoado quando assistir. Um beijo no coração de cada um.